Bem-vinda, Leonor Caldeira, é a nossa convidada hoje no Justiça Cega a propósito da decisão do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, que decidiu não aceitar o caso dos jovens portugueses que acusavam 32 países de inação no combate às alterações climáticas. Bem-vinda, Leonor Caldeira. A decisão do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos foi uma derrota para os 6 jovens ou só o facto da causa ter sido aceita é uma vitória por si só? Olá a ambos, muito obrigada pelo convite. É um gosto para mim estar outra vez aqui no Justiça Cega a falar de um caso tão importante. Relativamente a esta nova decisão, se saber se é uma derrota ou é uma vitória, no fundo é os dois, porque objetivamente e por muita simpatia que eu tenha pela causa, é uma derrota judicial e, enfim, eu enquanto advogada de contencioso vejo muitas coisas como ganhar ou perder e aqui, obviamente, eles perderam o processo. E, portanto, não há forma de contornar. Não foi aceito, nem sequer chegou ao mérito, perdeu por aspectos processuais, portanto, é óbvio que é uma derrota. No entanto, como isto se trata de litigância estratégica, que é um fenómeno que já falámos no último episódio, e que, no fundo, tem efeitos extraprocessuais, houve aqui um ganho e uma vitória mediática que eu acho que tem que ser reconhecida. Porque realmente os advogados que construíram este caso fizeram um excelente trabalho a passar a mensagem e conseguiram colocar centenas, se não milhares de pessoas por toda a Europa e até por todo o mundo a falar deste grupo de jovens portugueses, dos incêndios de Pedrógão Grande, desta questão de, apesar de eu, na minha aldeia em Portugal, sofrer os efeitos de alterações climáticas, o autor desses danos é alguém que é maior do que o Estado onde eu estou situado e isso foi uma vitória mediática, portanto, no fundo é agridoce, tem um bocadinho dos dois. Muito bem. O Tribunal, vamos agora falar um bocadinho mais em pormenor da decisão. O Tribunal decidiu não aceitar a queixa dos 6 jovens portugueses contra os 32 países europeus por considerar que a mesma é inadmissível por 2 razões. Em primeiro lugar, o Tribunal considerou que a única jurisdição aceitável neste caso é a portuguesa, não aceitando a queixa para os restantes 31 países. Por outro lado, os jovens não tinham esgotado todas as instâncias em Portugal, logo não poderiam ter recorrido para o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. O que é que isto significa em termos práticos? Então, os dois problemas identificados pelo Tribunal são relacionados. Porque é que este era um caso inovador e até ambicioso, arriscado do ponto de vista processual? Porque queria ter 2 conquistas, no fundo. Queria ter uma conquista processual e queria ter uma conquista substantiva. A conquista substantiva era aquela que foi conseguida pelas Avós do Clima, e se calhar já falaremos dela, que é, no fundo, reconhecer que na Convenção Europeia dos Direitos Humanos, embora não esteja lá ambiente, nem nada sobre alterações climáticas, nem sobre ambiente, que se pode encontrar ali um enquadramento para falar de ambiente. Isso era a vitória substantiva que não chegámos lá. E depois tentava ter uma vitória processual, que era fazer do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos um tribunal de acesso direto do cidadão sem passar pelos tribunais nacionais. E porquê isto? Não é só um capricho destes jovens portugueses. A ideia era precisamente fazer perceber que os problemas das alterações climáticas trazem novas dinâmicas que o direito vigente, nomeadamente o direito processual vigente, ainda não absorveu. Desde logo, esta questão do nexo causal entre o facto e o dano e quem é que é o autor do dano. Porque os jovens portugueses disseram assim: eu, apesar de ser um jovem português que sofreu com os efeitos dos incêndios de Pedrógão e da subida das temperaturas, eu não posso imputar isso só à ação do Estado português. Na verdade, Portugal é um Estado pequeno, que está inserido no continente europeu, onde estão presentes vários Estados. E as ações desses vários Estados contribuem para as alterações climáticas e, portanto, contribuem para o dano que eu sofri. E, portanto, se eu iniciar uma ação junto dos tribunais portugueses, tentando responsabilizar Portugal, o Estado português, eu não estou a cobrir o responsável pelo meu dano. Ou seja, se fosse cá em Portugal só poderiam falar sobre o Estado português e não sobre outros Estados lá fora. Exatamente, porque os tribunais nacionais, no fundo, exercem o poder soberano do Estado português e não dos Estados vizinhos. E, portanto, os jovens portugueses viram no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos um tribunal que tem jurisdição sobre todas estas nações e disse: atenção, como as alterações climáticas trazem estas novas dinâmicas, trazem estas novas
relações processuais, só um Estado supranacional é que pode dar a tutela jurídica que eu preciso. E, portanto, sendo este um problema novo, o direito processual também se tem que adaptar a esta nova dinâmica. E isso relaciona-se com o requisito, que é um requisito básico para aceder ao Tribunal Europeu, que é o de esgotar os meios internos. Porque os jovens portugueses, como eu ouvi também um pouco na comunicação social, não foram negligentes nem foram ignorantes. Esta queixa foi feita por sofisticados advogados ingleses. Toda a gente sabe que se tem que esgotar os meios nacionais. Foi uma ONG inglesa que patrocinou também a causa. Precisamente. E, portanto, aqui a ideia, o argumento deles foi, se eu tivesse que pôr uma ação em cada um dos 32, que depois passou por 32 porque a Ucrânia saiu, dos 32 países nacionais, para ver respondida a minha causa, para já é um esforço completamente desproporcional ter que estar a contratar 32 equipas jurídicas diferentes, especializadas em cada jurisdição. Depois, porque corro o risco de ter decisões contraditórias em que Portugal se declara responsável, a Áustria diz que afinal não é, um diz que é incompetente, uma confusão ali gerada. E, portanto, eles argumentaram, não é? Tentaram fazer esta coisa arriscada, que é defender, e de facto tem fundamento e tem lógica, mas isto seria, no fundo, se o Tribunal Europeu acedesse a isto, seria uma revolução. Sim, claro. E poderia ser estendido a outros processos, eventualmente, outros tipos de processos. Seria uma coisa completamente revolucionária que iria contra-corrente a tudo o que é. Revolucionaria o acesso ao próprio tribunal. E claro que o TED aí foi conservador e disse, alto, isto não dá, não podemos ir tão longe. Leonor Caldeira, a juíza-presidente reconheceu que existe uma relação de causalidade entre as emissões de gases com efeito estufa e as consequências em termos de direitos humanos e bem-estar das populações. Isto significa que está aqui aberta uma porta para responsabilizar os Estados a que não sejam proativos em tomar medidas contra as alterações climáticas? Eu não sei se é a porta aberta, se é a porta mais um bocadinho entreaberta. Eu diria que a porta estava trancada e agora abriu-se e dá para espreitar ali por um olhinho. Acho que estas coisas nós temos sempre que ter muita cautela quando analisamos este tipo de coisas, porque não se pode dizer, pronto, agora qualquer Estado que não esteja a fazer o suficiente pode ser processado e vamos ganhar dinheiro. Isto não é assim, as coisas têm que ser vistas com muita cautela, porque reconhecer que em abstrato há um nexo causal entre as alterações climáticas provocadas pela ação humana e os danos concretamente sofridos por um conjunto de populações é uma coisa que já decorre da evidência científica. Coisa diferente é eu, enquanto tribunal, conseguir estabelecer um nexo causal entre a ação de determinado Estado e o dano concretamente sofrido por aquela pessoa individual ou por aquele grupo de pessoas individuais. É uma coisa diferente que tem que ser vista em pormenor, porque de facto o diabo está nos detalhes neste tipo de coisas. E enquanto os jovens portugueses, enfim, saltaram aqui este passo, arriscaram, esta semana também soubemos que a ação do último recurso aqui nos tribunais nacionais também caiu por terra por um pedido que era demasiado genérico, e de facto as coisas têm que ser muito concretizadas. Estas, por exemplo, as avós do clima, a Associação das Idosas, foi mestre quando fez a sua litigância, porque conseguiu desenhar a ação e fazer uma estratégia processual que, embora tenha sido preterida nos tribunais nacionais, depois, quando chegou ao teto, conseguiu enquadrar isto de uma forma a ter uma vitória judicial. Mas já lá vamos. Deixe-me só perguntar-lhe ainda, Leonor, se os jovens portugueses podem agora recorrer aos tribunais portugueses ou se o caso acaba por morrer aqui, ou seja, que outras instâncias e que outras formas é que eles podem encontrar para continuar, enfim, esta luta, digamos assim. Eu tive em atenção as declarações de acho que foi um dos jovens portugueses à porta do tribunal em Estrasburgo, que disse que então iam recorrer agora aos tribunais portugueses. Claro que em Portugal existe um direito de ação, um direito de recorrer aos tribunais judiciais e, portanto, eles podem sempre iniciar um novo processo. Agora, eu acho que esse processo vai ser necessariamente muito diferente daquele processo que eles iniciaram aqui. Desde logo porque toda esta ideia de criar esta dinâmica processual entre 6 jovens contra 32 países, isto aqui inexiste, não é? Acabou. Portanto, a ser era uma coisa de jovens portugueses contra Portugal. E se vamos pegar no exemplo dos incêndios de Pedrógão, tem também que ver qual é que é o ângulo processual e substantivo que vão escolher. Uma ação civil, por exemplo.
uma ação civil, mas aí temos que ter atenção ao direito de prescrição da ação, porque são 3 anos após o conhecimento do facto. Já passaram. Portanto, foi em 2017, temos que ter atenção. Ou seja, se for o pedrógão e se for a responsabilidade civil extracontratual do Estado, tem que se ter atenção aí aos prazos de prescrição, porque, entretanto, enfim, ao ter seguido para o teto sem ir para os tribunais nacionais, houve aqui este vazio, temporal. exatamente. Só se encontrarem outro instituto jurídico, outros factos, outra coisa. Claro que a criatividade na litigância estratégica não tem limites, mas será sempre um caso diametralmente... Claro. Deixa-me falar precisamente do que acabou de referir há pouco, que é o caso das chamadas avós do clima suíças, foram assim que foram mediaticamente designadas. Bem, os jovens portugueses não ganharam, mas houve precisamente este caso em que estas senhoras idosas suíças ganharam e tiveram aqui um ganho de causa significativo. Ou seja, tinham argumentos muito semelhantes aos jovens portugueses. O governo suíço não fez o suficiente para combater as alterações climáticas, logo a sua saúde e a liberdade destas senhoras estava posta em causa. Quais foram os ganhos de causa exatos que estas litigantes tiveram? Sim. Este é um caso fascinante e muito interessante e que eu acho que é a melhor notícia da década no que diz respeito à litigância climática, se não mesmo deste milénio que acaba de começar. Porque, realmente, como nós falávamos há bocado, a Convenção Europeia dos Direitos Humanos é um bom esforço para trazer, no fundo, um standard mínimo de direitos humanos. Ou seja, independentemente da soberania de cada Estado do Conselho da Europa e da sua disponibilidade para decidir sobre os seus assuntos nacionais, há aqui um mínimo de direitos humanos que não pode nunca ser ultrapassado. E, claro, é um texto de meados do século passado e que não tem expresso na sua letra nada sobre ambiente e sobre clima e sobre danos desta natureza. E, portanto, agora o Tribunal Europeu, pela primeira vez, depois de já alguns casos terem sido iniciados e foram sempre caindo por terra, este é o primeiro em que o Tribunal Europeu mete lá, quase um bocado à força, mas consegue para lá subsumir, no artigo 8º da Convenção, o direito ao ambiente, porque o artigo 8º da Convenção diz respeito à vida privada e familiar, e isto tem, assim, aparentemente parece não ter nada a ver com o ambiente e com o clima. Que era o que os jovens portugueses também tinham alegado. Exatamente. E pronto, e a norma do artigo 8 diz: qualquer pessoa tem o direito ao respeito à sua vida privada e familiar, no seu domicílio e na sua correspondência. Portanto, aparentemente nada a ver. Mas depois o número 2 diz: não pode haver ingerência da autoridade pública no exercício deste direito, senão quando esta ingerência estiver prevista na lei e constituir uma providência que numa sociedade democrática seja necessária para a segurança nacional, a segurança pública, o bem-estar económico do país, a defesa da ordem, a prevenção das infrações penais, a proteção da saúde e a proteção dos direitos e liberdades e garantias de terceiros. E o que é que o Tribunal Europeu decidiu? Decidiu que este artigo 8º, que diz respeito à vida privada e familiar, significa também que as pessoas têm o direito a ser protegidas dos efeitos adversos das alterações climáticas que têm impacto na sua vida, na sua saúde, no seu bem-estar. E, portanto, eu não consigo ter uma vida privada e familiar livre se eu estiver a ser prejudicada na minha saúde e no meu bem-estar ao ter um ambiente insalubre. Portanto, há aqui, no fundo, densificou... Foi dado como provado. Pronto, exatamente, densificou aqui esta possibilidade do artigo 8º servir para este propósito. E é uma coisa muito importante porque se torna um caso paradigmático para ser citado noutros processos futuros. Ou seja, pode voltar a ser alegado noutros exatamente, processos. Exatamente. Agora, as consequências práticas, ainda há pouco falou em indemnizações. Quais são as consequências práticas desta decisão favorável às chamadas avós do clima? Uma indemnização ou um Tribunal Nacional pode obrigar um governo a tomar determinadas decisões? Então, as avós do clima não pediram nenhuma indemnização, que é muito curioso, elas não formularam nenhuma indemnização. O que foi atribuída foi 80 mil euros, que é uma quantia considerável, para cobrir as custas processuais, não só do processo junto ao Tribunal Europeu, como também do processo que elas enfrentaram na Suíça, porque, ao contrário dos jovens portugueses, elas foram aos tribunais suíços, e daí perderam. A diferença também, não é? Exatamente, da queixa ter sido acolhida. Exatamente, da admissibilidade. E, portanto, elas ganharam aqui 80 mil euros, que eu não faço... Eu sei que a Suíça é um país muito caro, se calhar 80 mil euros não cobra nem as despesas que elas tiveram, mas foi-lhes atribuída esta indemnização. E depois, há uma coisa interessante que é, sempre que o Tribunal Europeu declara que um Estado violou uma norma da Convenção,
Não é só assim, não é? Violou, pronto, faz melhor para a próxima. Não, há aqui um acompanhamento da situação, há aqui um acompanhamento da questão. No universo, digamos assim, do Conselho da Europa, existe o órgão de decisão política, que é o Comitê de Ministros, que é composto pelos ministros dos negócios estrangeiros de cada Estado-membro, e este Comitê de Ministros acompanha este Estado-membro condenado a vigiar a sua situação. E em casos em que as violações são muito concretas e muito específicas, por exemplo, em Portugal, Portugal é muitas vezes condenado por violação de liberdade de expressão, porque os tribunais gostam muito do direito à honra, e pelas condições das prisões. Mas há uma consequência sempre para a jurisdição nacional, que é isso que eu estou a dizer, ou seja, sim, ou seja, tem imunização e em termos... Pois tem que executá-la aqui em Portugal. Certo, se o Estado não quiser voluntariamente cumprir, enfim, o Estado deve ser uma pessoa de bem, cumpre às vezes voluntariamente, outras vezes não cumpre, e a pessoa tem que gastar dinheiro. Mas o que para além do caso concreto, o que eu acho que é interessante é esta parte em que o Comitê de Ministros acompanha o Estado e vigia a situação para vê lá, não incumpras isto novamente, não voltes a violar direitos humanos assim então, fundamentais. Aqui a coisa mais importante não é as avós do clima, eventualmente, caso a Suíça não quiser pagar, a Confederação Helvética não quiser pagar os 80 mil euros, elas têm que impor uma ação de discussão na própria Suíça. O mais importante aqui é, digamos, a consequência política. Exatamente, este acompanhamento, porque era isso que eu estava a tentar dizer há bocado, que é, quando as violações são mais concretas, às vezes o TED arrisca e diz assim, atenção, isto não é assim e tem que ser, não é X, tem que ser Y. Por exemplo, no caso da liberdade de expressão ou das condições das prisões, o TED está mais confortável a dizer assim, atenção, há aqui os mínimos. Por exemplo, o TED considerou que os reclusos tinham que ter no mínimo 3 metros quadrados de espaço individual. Isto é uma medida concreta que o Tribunal diz, atenção, o Estado-membro cumpre. Só que aqui estamos a falar de alterações climáticas e de que medidas administrativas e políticas e legislativas é que o Estado tem que adotar para cumprir o Acordo de Paris. E isto é uma coisa que já entra na esfera da soberania do Estado Nacional, e, porque portanto, tem o Estado pode ser obrigado a tomar decisões concretas, ou pode ser persuadido a tomar decisões concretas. Pois, só que aqui o TED disse especificamente, eu não vou dizer-te concretamente o que é que tu tens que fazer. O TED disse, atenção, tem que ser o Estado Nacional a decidir que medidas é que vai tomar. Eu não me vou meter porque já estamos aqui a entrar no princípio da separação de poderes, não é? Obviamente. E, portanto, quando são assim assuntos muito complexos e um vasto leque de medidas que podem dar o mesmo resultado, o Tribunal tem que dar um passo atrás e dizer, não, Estado, acompanhado com o Comitê de Ministros, vê lá que medidas é que queres tomar, só que não pode ser deixado ao Deus dará. Agora, pensemos assim, se a Suíça vai ter este acompanhamento porque não está a tomar as medidas governativas suficientes para cumprir o Acordo de Paris, o mesmo pode ser dito de Portugal, o mesmo pode ser dito de Espanha, o mesmo pode ser dito de Itália. E, portanto, agora aqui é que temos um paradigma novo que se abriu e que aquilo que os jovens portugueses queriam ter, que era o Comitê de Ministros a supervisionar as 32 nações para ver o que é que as 32 nações estão a fazer. Supervisionar-se a Suíça. Pelo menos vai supervisionar-se a Suíça e agora daqui para a frente podemos tentar um a um, gota a gota. Para fechar, Leonor, e numa resposta muito rápida, o Governo anunciou logo depois da decisão que foi conhecida que está comprometido com a ação climática e garantiu que o nosso país irá cumprir a neutralidade carbónica em 2045, 5 anos antes da meta da União Europeia. Acredita nisso, Leonor? Eu estou a tomar boa nota de todas essas declarações. Já há vários anos que tenho um documento Word a tomar boa nota de todas as promessas e todas as declarações abstratas dos vários governos. Atenção, claro. Isto nem sequer é politicamente orientado. Senti que nestas eleições legislativas pouco ou nada se falou de ambiente, pouco ou nada se falou de transição climática. A governabilidade é uma coisa fundamental, mas quer dizer, às tantas temos que falar de outras coisas, nomeadamente justiça, já que estamos no problema da justiça cega, e de ambiente, e pouco ou nada se falou. E enfim, eu quero muito acreditar nessas promessas. Cá estaremos para ver. Leonor Caldeira, muito obrigado pelo seu testemunho na Justiça Cega. Até à próxima. Obrigado. Obrigada.